Olá, oitavo ano. Vamos dar início à nossa aula de revisão da disciplina de Geografia, Fenômenos da Natureza, capítulo 1. Bom, nesse capítulo nós já falamos sobre a formação da Terra, né? Que há uma estimativa de que a Terra, né, ela tenha, seja de 5 bilhões de anos, né? Mas, na verdade, isso são apenas uma das inúmeras possibilidades que existem quanto à origem e à idade do planeta Terra. Então, muitos estudos, né, que descrevem como se houvesse muitas nuvens de gases, poeira cósmica, chuvas de meteoros, né, e processos que foram aquecendo e resfriando o planeta. Hoje, né, há-se, através das pesquisas, a conclusão de que o planeta era uma imensa esfera em estado incandescente, né? E por esse motivo não tinha como haver vida. E que ao longo desse tempo, né, o planeta passou por processos de resfriamento e foi se moldando uma fina camada que foi formando a crosta terrestre, ou também denominada litosfera. E que também, a partir daí, os vapores de água foram criando nuvens e gerando as chuvas que vão surgir, os rios e os lagos, né? E que da parte interna do planeta foi liberado, né, grandes quantidades de gases, entre eles o vapor da água, que vão dar origem à atmosfera. Então, a gente, fazendo uma análise, a gente vai perceber que existem a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Né? A litosfera, que é a camada exterior sólida da superfície da Terra, que vai incluir a crosta e também a parte superior do manto terrestre. A atmosfera, que é a camada formada por gases, né? E aí a gente tem nitrogênio, oxigênio, argônio, entre outros gases, que protege nós, os humanos, da radiação da luz solar. E a hidrosfera, que é a camada formada por porção líquida do planeta Terra, né? Ou seja, mares, lagos, oceanos, enfim. Então, o desenvolvimento da Terra ao longo dos anos, ele foi passando por muitas transformações e eras, né? Que nós chamamos de eras glaciais e as eras de vulcões ativos. Então, nesse período das eras glaciais, o planeta ficou coberto de geleiras. Nas eras de vulcões ativos, eles estavam continuamente em erupções. E aquele período de chuvas e meteoros que caíam em grande quantidade sobre o planeta. Então, isso provocou a extinção de muitas espécies, mas também deu oportunidade para muitas outras se adaptarem e evoluírem e também suportarem todas essas transformações que foram necessárias para a Terra chegar a essa formatação a qual nós conhecemos hoje. Então, quando nós pensamos na crosta terrestre, na atmosfera e na hidrosfera, elas juntas vão dar origem ao que nós conhecemos hoje como biosfera, né? Que é esse ambiente onde a vida tem a possibilidade de ser criada, reproduzida e nós vivermos. Então, bio, que significa vida, né? E a esfera da vida. Nós temos uma temperatura média no nosso planeta atualmente em torno de 15 graus centígrados, né? E mais de 2/3 da atmosfera é composta por nitrogênio, 1/5 de oxigênio e o restante por outros gases. Ao longo, né, do tempo, as paisagens elas foram se transformando, né? E continuam, porque nada fica estático no planeta. Tudo está em constante movimento. Tudo. Tudo tem um ciclo. Nasce, cresce, atinge o ápice, começa a decrescer e morre.
não é? Porque estamos todos em constante transformação, animais, vegetais, os seres humanos, e com o planeta não é diferente. Então, as paisagens estão em constante transformação por meio dos fenômenos naturais e geológicos e muitas vezes por ações praticadas pelo próprio homem, muitas vezes de forma positiva e outras nem tanto. Então, os homens agem nas paisagens, interferem nela muitas vezes, construindo novos elementos, como novos prédios, pontes, desmatando florestas, aí já é um aspecto negativo, né? Mudando muitas vezes o curso dos rios. Então, nós temos toda essa interferência. E dentro do aspecto natural, nós temos também os fenômenos também geológicos, transformações que são ocorridas em decorrência de vulcões que entram em erupções, maremotos, tsunamis, enfim. Então, o clima ele também transforma as paisagens, alterando a vegetação e muitas vezes causando uma movimentação, né? Os que são os movimentos migratórios dos animais, que vocês já devem ter estudado isso em ciências, né? E muitas vezes até a extinção desses animais também. Então, há estudos que mostram que há milhares de anos o deserto de Saara era uma grande floresta e que com o passar do tempo a vegetação e os animais desapareceram, dando origem ao que nós conhecemos hoje. Então, a natureza ela tem alguns elementos, né, que estão conectados. Hoje em dia, né, quando a gente para pensar, mais do que nunca a gente vê que estamos todos conectados, né? Então, a hidrografia, o relevo, o clima, o solo e a vegetação. Então, não existe mais ninguém desconectado, nem isolado. Né? Para que um esteja bem, é preciso que o outro também esteja. Para que um ambiente seja saudável, é preciso que o outro também seja. Então, cada vez mais o homem precisa se preocupar com o meio ambiente, com as questões de preservação do nosso planeta, para que todos possam viver de forma harmoniosa. Então, a altitude altera o clima, né? Então, quanto maior a altitude, menor é a temperatura do ar. Isso é apenas um bloqueio, né? Se você for para Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, é um exemplo bem claro disso que eu estou falando. A temperatura sempre é mais fresquinha, né? As temperaturas são mais baixas. Então, considerando o clima, solo e vegetação, a gente vai ter vegetações que vão se adaptar melhor a climas úmidos, outros a climas secos. Então, vai se mudando, né, as características de um lugar para outro, porque vai havendo também essa adaptação. Quanto é isso também que eu estou falando para vocês, por exemplo, quando os galhos, a gente vê muito isso na Amazônia, a queda no solo de galhos, de folhas, isso também vai contribuindo, né, para fertilizar o solo. Então, são situações que ocorrem e que vai transformando, né? Outra situação que a gente pode pegar como um exemplo também é o derretimento das geleiras, né? Que tem uma intensa relação com o clima, com o aquecimento global, derrete as geleiras e com isso se aumenta o volume de águas, então vai interferir na hidrografia, né? Então, nas estações chuvosas ou nas estações mais secas, por exemplo, os rios também vão ser alterados, porque quando tem mais chuva, tem as cheias. Quando está muito calor, ausência de chuva, tem a seca, não é? Então, os rios diminuem o seu volume de água e isso interfere muitíssimo na vida do homem. Então, o homem, quando ele age na superfície da Terra, ele também está alterando a paisagem e, consequentemente, alterando, de alguma forma, a vida de todos os seres vivos. Ok? Releiam o capítulo e um ótimo estudo para vocês.